Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aula, né? E em primeiro lugar eu queria agradecer a todos que participaram do nosso Contos de Fadas, né? Que nós contamos a Branca de Neve, foi muito legal. Queria agradecer também quem não participou, porque foi o nosso ouvinte, foi o nosso público, né? Então eu estou muito feliz também por isso, porque às vezes a pessoa não participa, mas ela assiste, isso é importante, né? Curte o vídeo, tudo isso é importante, né? Faz parte, é um todo. Bom, eu estou aqui para convidá-los. Antes de falar, eu queria convidá-los. Nós estamos no mês de novembro, olha só, já estamos chegando no final do ano, né? Mês de novembro, mês da consciência negra. E aí eu gostaria de falar sobre os contos africanos. Então eu queria convidá-los. Quem quiser participar, eu gostaria que todos participassem. A gente vai fazer também uma história compartilhada, né? Com figurino, tudo que tem direito. Nós vamos fazer uma história compartilhada, que eu ainda estou vendo que história vai ser. Então eu gostaria de convidar todos, quem quiser participar, por favor, colocar o nome, né? Tô falando isso pro pessoal do Poder do Conto. Bom, e agora vamos falar um pouquinho, né, dos contos africanos. Então as histórias, as primeiras histórias, elas vieram da África. E por que da África, Cleusa? Porque a África é o continente mais antigo, né? É o continente mais antigo. Tem pessoas que chamam a África de país. A África não é um país. A África é um continente, né? Um continente maravilhoso, com tanta coisa incrível, né? Então nós vamos falar nesses 4 encontros. Nós vamos falar e no último dia, na última quarta-feira de novembro, a gente vai soltar esse vídeo com os contadores contando essa história compartilhada que ainda não sei. Bom, então assim, as histórias vieram da África. E por quê? Porque antigamente, antes da escrita, né, muito antes da escrita, como era contada a história de um povo? A história de um povo era contada através da fala, era uma história oral, né? Por isso que vem os contadores de histórias, né? Então, assim, era uma história como a gente conta hoje, entretenimento? Às vezes sim, às vezes não, mas a maioria era para registrar uma família. Então tinha os griots, né, que eram os contadores de histórias, que hoje ainda existe griots, né? Os griots que contavam a história de um povo. Vamos dizer, a minha família é Alves dos Santos. Então tinha alguém que contava a história da família Alves dos Santos. Sabia quando tinha nascido fulano, sabia tudo, sabia as terras, sabia tudo, né? Então ele era como se fosse um registro vivo. Quando esse griot já estava bem velhinho, ele passava para alguém da família, que podia ser um filho, um neto, um bisneto, e continuava, né, essa tradição desses contadores de histórias, né? Então é assim que começou a contação de histórias, né? Então esse mês nós vamos trazer vamos falar várias coisas. Eu vou fazer uma proposta para o pessoal do Poder do Conto, de repente fazer um poema ou escrever algo falando, né, da cultura negra. E eu tenho toda a liberdade de falar porque eu sou afrodescendente, né? Então a gente vai fazer um trabalho muito lindo, muito lindo. E hoje eu queria contar uma história minha, né? Que eu fiz, eu já contei, mas eu gostaria de contar hoje novamente aqui, que é da Rainha Barria. Existia uma menina no continente africano chamada Barria. A Barria era tão amada, mas tão amada. O seu pai dizia: minha rainha, um dia você vai ser a rainha. A mãe fez até uma canção para ela que dizia: dorme, dorme, menininha, pode ficar sossegada. Eu e seu pai sempre vamos te amar. Tu serás sempre amada. E assim vai, né? E aí Barria, só que foi tão curta essa vida de felicidade de Barria, porque quando ela tinha 9 anos, ela perdeu os pais num acidente. E nesse lugar, nesse país lá da África, quando uma pessoa morria, quando os pais morriam, essa criança era doada para o Estado. Isso aconteceu com Barria. Barria entrou no palácio, não como rainha, como seu pai falava, mas como escrava. Tinha uma coisa muito triste. Barria tinha um sonho de estudar, só que ela não tinha direito de estudar, porque os escravos não tinham direito de estudar. E Barria foi passando o seu tempo. Só que Barria percebeu que ela podia aprender outras coisas. Barrinha tão pequenininha ainda, ela lavava, passava, costurava, bordava,
pintava, fazia os quadros lindos. E um dia Bahia descobriu uma coisa muito legal. Ela pegou as folhas das árvores, começou a ferver e tingiu os tecidos. Os tecidos que eram beges, ela fez todos coloridos. Dizem que os tecidos africanos coloridos, que foi uma ideia de Bahia, eu não sei se isso é verdade. E Bahia foi crescendo, Bahia foi aprendendo tudo que ela podia aprender, mas ela tinha um sonho de estudar. Bahia aprendeu a mexer com as ervas, fazia chás, fazia um monte de coisa, começou a benzer as crianças. Quando Bahia estava com 25 anos, ela se tornou uma grande curandeira. Uma grande curandeira. E um dia, o rei mandou chamá-la. Bahia ficou com medo, né? Afinal de contas, o que será que o rei queria com ela? Quando ela chegou na frente dele, ele disse, você que é a Bahia? Ela disse, sim, sou sim. Ele disse, você que é a curandeira famosa? Ela disse, sim, meu senhor. Ele disse, você tem um sonho, não é, menina? Não sei quem tinha contado para ele. Ela disse, tenho sim, meu senhor, de estudar. Ela foi mais rápida na resposta. O rei falou, a partir de hoje, Bahia, você terá o direito de estudar. Quando Bahia se viu no direito de estudar, ela estudou afinco. Ela estudou matemática, biologia, ciência, filosofia, religião, tudo que você possa imaginar. E Bahia foi quase uma médica, porque agora ela já tinha o estudo, ainda tinha todo o conhecimento das ervas, né? Só que um dia teve uma peste muito grande nesse país. Morreu muita gente, mas muita gente. E Bahia também salvou muita gente com as suas ervas, com seus benzimentos. Infelizmente morreu o rei e a rainha. E eles não tinham herdeiros. Bahia não conseguiu salvá-lo. E o povo começou a clamar por Bahia. Você é a nossa rainha! Você é a nossa rainha! Bahia levou um susto, falou, não, gente, eu só sou uma escrava curandeira, por favor. E todo mundo, você é a nossa rainha! Você é a nossa rainha! E como a voz do povo é a voz de Deus, Bahia foi a rainha daquele país. Acontecendo assim a profecia do seu pai, que dizia, minha rainha, minha linda rainha, um dia tu serás uma rainha. E foi isso que aconteceu. E aquele país teve a melhor rainha que alguém pode ter. Sabe no que Bahia investiu? Na saúde e na educação, porque ela sabia que esses dois itens são prioridade de um país. Se arramba com canene cuenco, se arramba com canene cuenco. Então, durante as outras quartas-feiras, eu vou contar mais algumas histórias, vou trazer outras histórias, né? Não de minha autoria, mas também histórias africanas. Então, acho que é isso, fica o convite e um beijo para todo mundo.